Tem dias em que nada está errado, mas também nada parece certo. Você acorda, olha em volta e a vida continua exatamente como deveria, só que por dentro, alguma coisa não acompanha. Aquilo que antes te dava prazer agora parece neutro. O que antes te animava agora exige esforço. E o mais estranho é que você não consegue explicar. Porque não é um problema específico, é uma sensação constante. Como se você estivesse vivendo no automático, cumprindo tarefas, respondendo pessoas, fazendo o que precisa ser feito, mas sem realmente sentir que está vivendo. E o pior não é a dor intensa, é esse vazio silencioso que vai ocupando espaço sem fazer barulho. E nesse estado até as coisas boas começam a perder o brilho. E é aí que começa um padrão que muita gente não percebe. Não é sobre falta de disciplina, não é sobre preguiça, não é sobre fraqueza. É um estado interno que altera a forma como você percebe tudo. Tem semanas em que você pratica exercício, se alimenta bem, faz o que sabe que é certo, e ainda assim não sente nada. Outras, você até quer fazer, mas não tem energia nem para começar. E tem dias em que até levantar da cama parece exigir mais do que você tem disponível. Isso não é falta de força. É um sistema interno desregulado. Seu cérebro começa a reduzir a sensibilidade ao prazer, a motivação diminui. E aquilo que deveria gerar bem-estar simplesmente não gera. E aí, você entra num ciclo. Quanto menos sente, menos faz. E quanto menos faz, menos sente. Agora olha isso com atenção. A forma como você está vivendo o seu dia está alimentando esse estado mais do que você imagina. Porque enquanto você tenta se distrair, você está se desconectando ainda mais. O excesso de tela não é só um hábito, é um anestésico. Você acorda e já pega o celular. Vai comer assistindo algo. Vai ao banheiro com vídeo. Trabalha alternando abas. Descansa rolando feed. Seu cérebro nunca tem silêncio, nunca tem pausa, nunca tem espaço para processar o que está sentindo. E isso cria uma saturação mental. Você não sente porque está constantemente sendo estimulado. E quanto mais estímulo raso você consome, menos sensível você fica para os estímulos reais da vida. A consequência disso é simples. A vida real começa a parecer menos interessante do que a tela. Existe uma frase que muda tudo aqui. Não é que a sua vida perdeu o sentido. É que sua percepção foi treinada para não enxergar sentido. E isso pode ser reconstruído. Mas não com grandes mudanças, e sim com microdecisões repetidas. Não adianta tentar mudar tudo de uma vez, porque esse estado não responde à pressão. Ele responde à consistência leve. Então, começa pequeno. Se hoje você passa o dia inteiro no celular, não tenta cortar tudo. Define blocos. 10 minutos sem tela, depois 20, depois 1 hora. Cria espaços de silêncio. Parece simples, mas isso reensina o seu cérebro a sentir novamente. E junto disso, você começa a introduzir pequenas ações conscientes. Escrever 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que pareçam banais. Não é sobre sentir gratidão na hora, é sobre treinar o cérebro a procurar por ela. Outra coisa que muda o jogo é o movimento, mas não do jeito que você pensa. Não é sobre performance, não é sobre intensidade, é sobre presença. Caminhar sem estímulo, prestar atenção no ambiente, no corpo, na respiração. Isso começa a tirar você do modo automático. E quando você combina isso com práticas simples como uma oração de agradecimento ou alguns minutos de respiração consciente, você cria pontos de estabilidade no seu dia. Não resolve tudo de uma vez, mas começa a construir uma base. E é importante dizer, isso não substitui terapia, não substitui acompanhamento profissional, mas são ferramentas que colocam você de volta no controle do seu próprio processo. Agora, talvez a pergunta mais importante de todas: você vai continuar esperando voltar a sentir para agir, ou vai agir mesmo sem sentir? Porque a verdade é que, na maioria das vezes, a sensação vem depois da ação, não antes. E é aqui que muita gente se perde. Fica esperando motivação, esperando clareza, esperando vontade, enquanto o tempo passa. Então a decisão não é sobre se sentir bem agora, é sobre começar mesmo assim. E se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que não está sozinho nisso. Então me diz, qual é a primeira pequena ação que você consegue fazer ainda hoje? Porque aqui a gente não busca perfeição. A gente transforma clareza em movimento.